28 de fevereiro de 2026, o mundo acordou diferente. O que por décadas foi chamado de Guerra nas Sombras entre Washington e Teherã finalmente saiu da escuridão. Em uma operação coordenada sem precedentes, os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Fúria Épica. O alvo? O coração do programa nuclear e militar iraniano. Mas a resposta não tardou. Mísseis balísticos iranianos atingiram bases americanas em todo o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz, a artéria por onde passa 20% do petróleo mundial. Foi declarado zona de guerra. Como chegamos a este abismo? E, mais importante, o que acontece agora que o tabuleiro foi virado? Neste vídeo, vamos analisar a cronologia completa dessa escalada, os erros diplomáticos que nos trouxeram até aqui e os 3 cenários possíveis para o futuro imediato da humanidade. Aperte os cintos. Este é o dossiê completo do conflito Irã-Estados Unidos em 2026. Muitos esquecem, mas o Irã já foi o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Nos anos 70, Teherã era a polícia da região, armada com tecnologia americana. Tudo mudou em 1979, com a Revolução Islâmica. O Shah caiu, o Ayatollah Khomeini assumiu o poder, e os Estados Unidos passaram de parceiro estratégico para o Grande Satã. Aquele trauma de 444 dias de reféns americanos em Teherã nunca cicatrizou totalmente em Washington. Nas décadas seguintes, o conflito se tornou uma partida de xadrez sangrenta. O Irã financiava grupos como o Hezbollah e o Hamas para expulsar a influência ocidental, enquanto os Estados Unidos respondiam com sanções econômicas esmagadoras. O mundo achou que havia uma saída em 2015, com o Acordo Nuclear, JCPOA. O Irã limitaria seu enriquecimento de urânio em troca do fim das sanções. Parecia o início de uma nova era. Mas em 2018, os Estados Unidos abandonaram o pacto, alegando que o Irã continuava financiando o terrorismo regional. A partir dali, o relógio do apocalipse começou a correr mais rápido. Entre 2024 e 2025, a diplomacia entrou em coma. Enquanto o mundo focava na Ucrânia e em Taiwan, o Irã acelerou seu enriquecimento de urânio para níveis de 90%, o grau necessário para uma bomba. O serviço de inteligência Mossad alertou em janeiro de 2026. O Irã está há semanas de se tornar uma potência nuclear. O gatilho estava armado. Fevereiro de 2026. O que começou com rumores de inteligência tornou-se a maior operação aérea do século XXI. A Operação Fúria Épica não foi apenas um ataque, foi uma tentativa de decapitação cirúrgica. Em menos de 6 horas, bombardeiros Stealth B-2 Spirit e jatos F-35 decolaram de bases no Catar e em porta-aviões no Mar da Arábia. O objetivo era claro: neutralizar as capacidades nucleares do Irã antes que a primeira ogiva ficasse pronta. Mas o regime de Teherã não é o Iraque de 2003. Eles possuem a maior reserva de mísseis balísticos do Oriente Médio. Em resposta, o Irã lançou a Operação Leão Rugidor. Pela primeira vez, mísseis hipersônicos iranianos desafiaram os sistemas de defesa Patriot e Iron Dome. O custo humano e material foi imediato. Mas o verdadeiro golpe veio do mar. O Irã utilizou minas inteligentes e enxames de drones suicidas para bloquear o Estreito de Hormuz. O resultado? O preço do barril de petróleo saltou para $180 em questão de dias. A economia global, ainda se recuperando de crises anteriores, entrou em choque sistêmico. Quando os Estados Unidos atacam o Irã, o fogo se espalha por todo o mapa. O Hezbollah, no Líbano, abriu uma frente de batalha no norte de Israel, forçando uma invasão terrestre que transformou Beirute novamente em um campo de batalha. No sul, os rebeldes Houthis, do Iêmen, intensificaram ataques a navios comerciais no Mar Vermelho, cortando a rota do Canal de Suez. Mas o fator mais perigoso de 2026 é o papel das superpotências. Enquanto Washington tenta conter o incêndio, Moscou e Pequim observam. A Rússia,
em dívida com os drones iranianos usados na Ucrânia, enviou sistemas de defesa S-400 avançados para Teherã. A China, principal compradora do petróleo iraniano, classificou a ação americana como agressão ilegal, elevando a tensão no Indo-Pacífico para níveis de Guerra Fria. Estamos no fio da navalha. O que o resto de 2026 nos reserva? Existem 3 caminhos principais. Primeiro, a guerra de atrito. O conflito se estabiliza em uma troca de golpes sem fim. O petróleo continua alto, a inflação global destrói economias e o Oriente Médio se torna uma zona proibida por anos. É o cenário de recessão global permanente. Segundo, o colapso do regime. Com a economia interna em frangalhos e as principais lideranças militares eliminadas, o povo iraniano, cansado de décadas de isolamento, pode iniciar uma nova revolução. Uma mudança de governo em Teherã poderia ser a única forma de evitar uma invasão terrestre americana, mas o vácuo de poder seria imprevisível. Terceiro, a nova ordem nuclear. O Irã consegue esconder material suficiente para anunciar, em meio ao caos, que já possui a bomba. Isso mudaria as regras do jogo. O mundo teria que aceitar um Irã nuclear, levando a uma corrida armamentista na Arábia Saudita, Turquia e Egito. O conflito entre Irã e Estados Unidos não é mais sobre ideologia, é sobre a sobrevivência do sistema internacional, como o conhecemos. Se 2026 será lembrado como o início da Terceira Guerra Mundial ou como o doloroso parto de uma nova estabilidade, só o tempo e os próximos mísseis dirão. E você? Acha que a diplomacia ainda tem alguma chance? Ou o confronto direto era inevitável? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se para acompanhar nossa cobertura em tempo real dessa crise global. Até a próxima.